Pai do Senhor, meus irmãos, todos bem? Seja bem-vindo à aula de número 3 do nosso curso Bases da Nossa Fé. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais a história da Bíblia Sagrada, a sua estrutura. E eu quero mergulhar junto com você hoje nessa aula para experimentarmos mais um pouco da maravilhosa Palavra de Deus. Eu quero começar a aula de hoje com uma pergunta. Você já conheceu os homens Bíblias? Você já conheceu aqueles irmãos que as pessoas colocam o apelido neles de Xerxes da Bíblia? Eu sei que é uma pergunta um pouco assim diferente, porque nem sempre a gente encontra essas pessoas. Mas pela misericórdia de Deus, na minha caminhada com Jesus, eu já encontrei poucos homens, que os irmãos olhavam para eles e diziam, olha, aquele senhor ali, ele é um Xerxes da Bíblia. Outro dizia, olha, aquele ali é o cópia da Bíblia. Aquele ali sabe a Bíblia toda de cabeça. E esses homens, à medida que passa, parece que vão se tornando mais raros ainda. Eu conheci por exemplo, o pastor Francisco, um precioso servo de Deus que serve o Senhor no sul do Piauí. Ele tem uma biblioteca manual, veja, escrita à mão, de várias pesquisas que ele fez da Bíblia Sagrada. Esse povo, eles não tiveram acesso à internet, a celular, a tecnologia. Então todas as pesquisas que eles faziam era diretamente com o livro sagrado. Isso é algo maravilhoso. Por exemplo, o pastor Francisco, ele conseguia falar para você quantos capítulos tem a Bíblia, quantos versículos tem a Bíblia, não porque ele pesquisou na internet. Hoje a gente dá um Google e já fica sabendo, né? Mas ele sabia disso não porque tinha pesquisado, mas porque tinha conferido livro por livro, palavra por palavra, letra por letra até, e versículos por versículos, a palavra de Deus. Eu acho isso aí uma coisa muito incrível. Letra por letra, o que eu quero dizer talvez seja no significado de palavras, né? Não letra por letra, né? Vamos corrigir isso aqui, não letra por letra, mas palavras por palavra. Veja que coisa maravilhosa. Eu conheço outro senhor agora, recente aqui, na nossa base missionária, ele de vez em quando ele diz, olha, na Bíblia tem tantas vezes a palavra, por exemplo, mentira. O pastor Francisco sempre falava, olha, na Bíblia tem tantas vezes a palavra Deus, tantos Simão na Bíblia, a cor azul na Bíblia tem tantas vezes, e você ficava assim, meu Deus, esse homem é o Xerxes da Bíblia. Ele pertence àquele tipo de santo que a cada frase que fala cita uma referência bíblica. Eu já ouvi grandes homens de Deus dizer isso, né? Que Jesus na cruz, quando ele falou ali, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava citando o Salmo 22, quando homens estavam ali ferindo Jesus, perseguindo ele, crucificando ele estava citando a Bíblia, citando o Salmo. Isso é algo incrível. Quando a gente vê, por exemplo, Paulo, né, dizendo que somos levados como ovelha todas as vezes ao matadouro, morremos todo dia, ele estava citando também salmos. A gente fica impressionado como esses homens são raros de se encontrar. Pessoas que a cada coisa que acontece citam um versículo da Bíblia. É uma fome, é uma sede que eles têm. Eu me lembro que um dia o pastor Francisco disse assim, se não fosse a minha Bíblia, eu já teria morrido há muito tempo. Porque ele tinha experimentado na palavra de Deus um refrigério maravilhoso para a sua alma. É esse tipo de fome da palavra de Deus que nós estamos querendo despertar nos nossos estudos. Por isso, nós começamos sempre com oração e nós vamos pedir ao Espírito Santo. Senhor, abre nossos olhos, abre nossos corações. Espírito Santo, ore comigo nessa hora, meu irmão. Espírito Santo, eu não quero apenas conhecer a palavra de Deus. Eu quero experimentar o Deus vivo através das suas linhas de amor, Senhor, da sua palavra. Nos ajuda, Espírito Santo, a ter a fome dos antigos na tua palavra. A fome, Senhor, dos sedentos que experimentaram grande prazer na tua palavra. Como disse o salmista, a tua palavra destila favos de mel, Senhor. E nós queremos sentir este doce da tua palavra, Pai. Por isso, nos ajuda em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Pegue aí agora sua caneta, seu papel e a sua Bíblia e vamos para a aula de hoje, o cânon e a estrutura das Escrituras. Nós vamos mergulhar hoje nesse texto maravilhoso. Eu quero, antes de entrar no cânon, falar um pouco mais de inspiração da Bíblia. Na ausência pessoal de Jesus,
A Bíblia é a autoridade que o Espírito Santo usa para dirigir o corpo de Cristo. Por isso afirmamos que as Escrituras é totalmente inspirada por Deus. Nós não temos hoje mais Jesus Cristo em carne no nosso meio. Quem nós temos? O maravilhoso Espírito Santo. Na ausência desse Cristo corpóreo, pessoal, no sentido de pessoa, né, de carne e osso, nós temos a Bíblia. E é ela que o Espírito Santo usa para dirigir o corpo de Cristo na terra. O que significa essa palavra inspiração? Eu quero falar um pouco mais da inspiração da Bíblia Sagrada, porque isso é muito importante. Inspiração é a palavra grega theopneustos, que literalmente significa soprado por Deus. Mediante o hálito e o poder divino, o Espírito Santo moveu os autores da Bíblia com tal precisão que o que eles deixaram escrito reflete com exatidão o que o próprio Deus quis dizer. Então, a palavra inspiração quer dizer soprado por Deus. Nós cremos de todo o coração que os escritores da Bíblia foram movidos pelo Espírito Santo de tal forma que o que nós temos hoje nas Escrituras é exatamente o que Deus quis dizer aos nossos corações. Existem várias correntes doutrinárias que falam sobre essa inspiração, como ela teria ocorrido. Será que Deus possuiu os seres humanos, tirou a mente deles e ali escreveu através deles? Será que esses homens inventaram das suas próprias palavras? Como foi que aconteceu? O que nós acreditamos é que a Bíblia ela é divinamente inspirada por Deus, mas foi através de homens. Deus, ele não tirou a personalidade desses homens para escrever as Escrituras. Eles escreveram com as suas personalidades, com os seus sentimentos, porque Deus nos usa como de fato nós somos, vasos que temos sentimento, que temos emoções, que temos sotaque, não é verdade? Então, Deus, ele não simplesmente tirou a mente dos homens e colocou a mente dele, não, ele usou homens, movidos pelo Espírito Santo, para trazer ao nosso coração a maravilhosa palavra de Deus. E o que nós temos hoje está claro pelos estudos que nós estamos fazendo, que é a palavra de Deus. Por isso a gente afirma que a Bíblia Sagrada, ela é infalível. O que significa dizer que a Bíblia é infalível? Significa dizer que a Bíblia Sagrada é incapaz de erro ou de orientar de maneira enganosa os seus leitores. Só um minuto, irmãos, que eu vou beber aqui uma água. Pronto, então a Bíblia ela é infalível. O que significa isso? Significa que ela é incapaz de erro e de orientar de maneira enganosa os seus leitores. Todas as vezes que alguém erra e coloca a culpa na Bíblia, a culpa na verdade não é da Bíblia, mas é da pessoa que interpretou errado a palavra de Deus. Eu vi um dia um homem, até um jornalista entrevistando um falso obreiro, um falso pastor, e aquele homem dizia que leu na Bíblia que ele poderia ficar com uma amante, porque o profeta Oséias casou com uma prostituta e tal. Ou seja, isso é uma interpretação completamente errada do texto bíblico. Todas as vezes que as pessoas erram e colocam a culpa na Bíblia, porque a Bíblia disse para me fazer isso, mas na verdade não, foi uma interpretação errada ao meu bel prazer e não ao que a Bíblia realmente significava, porque a Bíblia ela é infalível, ela não pode errar e ela também não conduz ninguém ao erro. Então, teve um sábio que ele disse: encontrei muitos erros ao ler a Bíblia, mas esses erros eu encontrei foi todos eles em mim e não na palavra. Eu li a Bíblia e encontrei vários erros, mas não foi na Bíblia, foi em mim esses erros, porque a palavra de Deus é a água que nos lava. Então, quando você vê por aí alguém errando e dando desculpa que está na Bíblia, na verdade não está na Bíblia. A pessoa que está interpretando ao seu bel prazer as Escrituras. Porque a Bíblia ela é infalível, tanto na escrita, tanto na letra, como também incapaz de conduzir pessoas ao erro. A Bíblia jamais fará isso. E nesse tempo a gente tem que ter muito cuidado, porque muitos falsos profetas têm se levantado na terra. A incredulidade do humanismo é fonte do mundo querer desacreditar da palavra de Deus. Mas os seus argumentos não são novidade. Já tentaram tocar fogo na Bíblia, mas ela não ficou nem com cheiro de queimado.
Ratificamos que a Bíblia jamais nos induzirá ao erro. Ela é a admirável revelação de Deus como nosso Criador e Redentor. Um Deus pessoal que nos ama e deseja compartilhar conosco o seu plano de restaurar, através do seu Filho, todas as coisas, para a glória de Deus. Então, se hoje tem pessoas que não creem na Bíblia, isso é por causa do humanismo. É aquela ciência que diz que tudo é reduzida ao homem, botando o homem no centro. Ou o racionalismo é aquela crença que coloca a razão acima de tudo. A incredulidade, ela não vem do livro em si, porque o livro não tem erro, não tem falha, mas vem do coração dos seres humanos. Como eu já disse na outra aula, o Salmo, se eu não me engano, é o Salmo 14, ele diz, o tolo diz no seu coração, Deus não existe. Ou seja, e tem outro salmo que diz que ele não investiga, ele não procura. Eles rejeitam o conhecimento de Deus, mesmo sabendo que a palavra de Deus não tem erro. Então, nós temos que reforçar isso. A Bíblia, ela é a admirável revelação de Deus como nosso Criador e Redentor. Um Deus pessoal que quer se relacionar conosco. E ele deixou para a gente o seu livro, para que a gente conhecesse o seu plano, que é revelar ao mundo a sua glória através do seu Filho. E isso é algo realmente maravilhoso. Então a Bíblia, ela é tremenda. O cânon das Escrituras. Vamos passar agora para o cânon das Escrituras. Embora tenhamos certeza de que a Bíblia foi inspirada por Deus, como podemos confiar no texto que aparece em suas páginas? A certeza da fidelidade das Escrituras está atrelada à história do cânon. A palavra cânon significa regra, padrão ou vara de medir. Portanto, canônico é o livro que satisfaz a certos critérios ou padrões. Então vamos lá. Quando você ouvir essa palavra, agora você já vai saber. O que significa cânon? Essa palavra cânon, ela significa vara de medir, um padrão. Ou seja, canônico, que é quase a mesma coisa que sagrada, canônico, quer dizer livros que passaram por testes, livros que passaram por critérios, ou seja, por essa vara de medir. E foi através dessa vara de medir que o Espírito Santo, através da igreja, trouxe para nós os livros que nós temos hoje na Bíblia Sagrada. Então, vamos entender isso melhor um pouco. Na época de Jesus, os 39 livros do Antigo Testamento, eles já eram amplamente aceitos pelo judaísmo, como divinamente inspirados por Deus. Então, na época de Cristo, na época dos apóstolos, os 39 livros que nós temos no nosso Antigo Testamento já era amplamente aceito. Ele já era reconhecido pelos historiadores daquela época, pelos sacerdotes, pelos escribas, até mesmo pelos fariseus, que era uma das seitas mais rígidas do judaísmo, que analisava as coisas mesmo bem ao pé da letra. Os 39 livros, no caso de alguns fariseus, era conhecido como inspirado por Deus. Eles não tinham dúvida quanto a isso. Agora, os 27 livros do Novo Testamento, como que eles vieram a ser formados? Porque os livros que os apóstolos tinham era só o Antigo Testamento. A Bíblia que Jesus usava era o Antigo Testamento. Então, como que esse Novo Testamento chegou hoje em nossas mãos? Isso é muito importante os irmãos entenderem na hora de responder a alguém, na hora para saber mesmo, para saber explicar a razão da nossa fé. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que a Bíblia, ela sempre ela veio de formas só humanas e tal. Não, teve um elemento também sobrenatural. Teve um elemento sobrenatural. E é claro que Deus usa homens. Quem ele usaria para trazer a sua revelação para nós, senão seres humanos? Então, veja só. Como que aconteceu a escolha dos 27 livros do Novo Testamento? Esses 27 livros tiveram que passar pelo cânon, que é esse padrão, essa vara de medir, para poder ser considerado inspirado por Deus. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. E se qualquer irmão nosso tiver alguma coisa a acrescentar, coloque também aí nos comentários para a gente aprender mais uns com os outros, tá bom? Então, como era que funcionava essa escolha desses livros? Essa é uma grande história, uma linda história, que a gente vai tentar resumir ela aqui na aula de hoje. No século IV,
em 367 depois de Cristo, olha só, já era 300 anos depois de Cristo, havia naquele tempo vários livros que circulavam na igreja daquele tempo, daquela época. E a maioria desses livros se dizia apostólico. Então foi nessa época, já no ano 367 depois de Cristo, que o mais sério dos teólogos, um dos teólogos mais ortodoxos, mais sérios que a gente conhece daquela época, na verdade ele foi um grande herói da verdade bíblica, o nome dele era Atanásio. Esse homem, ele fez uma seleção de todos os livros que se diziam apostólicos e que circulavam nas igrejas daquela época. Não só do seu país, mas de uma grande região do mundo daquele tempo. Quando ele foi estudar todos esses livros que circulavam nas igrejas, através do seu estudo, do seu exame, lembrando que Atanásio era um profundo conhecedor das escrituras sagradas daquele tempo, ele chegou à conclusão de que somente 27 livros que circulavam naquele tempo podiam ser considerados a maravilhosa palavra de Deus. Os mesmos 27 livros que nós temos na nossa Bíblia hoje. Olha só, 300 anos depois de Cristo, isso já tem mais de 1000 anos. Que coisa incrível. Os mesmos 27 livros que eles reconheceram como inspirados por Deus naquela época são os mesmos que nós temos na nossa Bíblia hoje. 30 anos depois, de forma independente de Atanásio, para que ninguém dissesse que fosse ideia de um homem só, a igreja ela marcou um concílio, uma grande reunião de todos os bispos teólogos daquela época, tá certo? 30 anos depois só que Atanásio escolheu esses livros. E a igreja se reuniu num concílio conhecido como o Concílio de Cartago. E ali, com o propósito de discutir se realmente aqueles livros eram sagrados como a Escritura. É aqui que entra a história do cânon das Escrituras, como que a Escritura foi formada. E aí eles estipularam, a igreja daquela época, movida pelo Espírito Santo, eles colocaram uma vara de medir. São provas, testes, que os livros, os 27 livros, teriam que passar para poder ser considerados como inspirados por Deus. Veja que coisa incrível, já no ano 400 aproximadamente, bem próximo do início da igreja primitiva. Veja que coisa maravilhosa. Então, eles colocaram os livros para passar em 4 testes. Primeiro, a apostolicidade. O que significa isso? Eles queriam examinar aqueles livros para saber se realmente eram dos apóstolos ou de alguém relacionado ao colégio apostólico, se era de um apóstolo ou de um discípulo de apóstolos. Por exemplo, a gente sabe que o Evangelho de Marcos, por exemplo, foi um evangelho de um discípulo de apóstolo. Se eu não me engano, do apóstolo Pedro. João Marcos era discípulo do apóstolo Pedro e ele teve contato com a igreja. Não é verdade? Lucas, por exemplo, o evangelho de Lucas e tudo, livro de Atos, discípulo do apóstolo Paulo e conterrâneo de vários apóstolos daquela época. Então, a primeira teste que os livros tinham que passar era a apostolicidade. Esses livros, qual é a autoria deles? Era dos apóstolos a autoria deles? Ou era dos discípulos dos apóstolos? Era o primeiro teste. O segundo teste era a universalidade. O livro examinado era largamente usado pela igreja e aceito pela mesma naquela época. Então o segundo teste era o seguinte: todas as igrejas, a maioria das igrejas usam esse livro, aceitam esse livro como inspirado por Deus? Terceiro, o conteúdo foi examinado. O assunto do livro está em pé de igualdade com as escrituras conhecidas, ou seja, os 27 livros foram minuciosamente estudados pelos pais da igreja para identificar se eles estavam de acordo com os 39 livros do Antigo Testamento, para saber se realmente eles tinham sido inspirados por Deus. E o quarto teste por onde os livros tinham que passar era pela sua inspiração. Tinha nesse livro aquela capacidade de ser sobrenatural, aquele elemento espiritual identificado por crentes nascidos de novo, no sentido da sua origem divina.
Será que esse livro era realmente inspirado por Deus? Tinha dentro desse livro elementos que mostram que ele era inspirado, como profecias cumpridas, como histórias que são relacionadas com outras histórias do Antigo Testamento, que uma confirma a outra, ou outros elementos que mostram a fala do Espírito Santo, a fala dos apóstolos, todas correlacionadas, sem contradição nenhuma entre eles. Tinha o elemento sobrenatural, aquele elemento que mostra que aquele livro é diferente de todas as outras coisas. Veja que dos 4, só um é subjetivo, esse elemento espiritual. Só um. Os outros eram metódicos, racionais, tinha que passar pelo teste dos pais da igreja. Então, apostolicidade, universalidade, conteúdo e inspiração. Esses 4 testes foram colocados nos 27 livros. Depois de muita discussão, muito exame, no Concílio de Cartago, a igreja ali então decidiu que aqueles livros estavam de acordo com todos os critérios, de acordo com a vara de medir, que é o cânon, de acordo com os testes, e eles podiam, sem dúvida nenhuma, ser considerados palavra de Deus. Olha que coisa incrível. Uma das coisas que me chama muita atenção aqui é que os 27 livros que ainda não estavam organizados como o nosso Novo Testamento, eles eram amplamente rodados na igreja, amplamente divulgados nas igrejas daquela época. E quando eles foram examinar as cartas, as cópias das cartas, quando eles foram examinar os evangelhos, eles descobriram que realmente era original dos apóstolos e dos discípulos dos apóstolos e dos escritores da época de Jesus Cristo. Veja que coisa incrível! E ali eles chegaram na conclusão que os 27 livros realmente eram tão inspirados por Deus como os 39 do Antigo Testamento. Isso é algo realmente que eu fico muito impressionado, como que as cartas de Paulo, que ele leu ali 2.000 anos, quase antes de Cristo já fazem, quase 2.000 anos. As mesmas cartas que Paulo enviou para Corinto, aleluia, chegou para nós hoje, para nossa edificação. Eu acho que isso aí, eu tenho a certeza, é um elemento sobrenatural de preservação da vontade de Deus. Sabe aquilo que Jesus falou, que ele falou para os seus apóstolos assim, vocês vão lembrar do que eu ensinei para vocês, através do Espírito Santo. E realmente eles lembraram, escreveram, circularam na igreja, e aí, através dos pais da igreja, através dos teólogos da igreja, o Espírito Santo revelou para eles, introduziu para eles e confirmou para eles, através de vários testes, que realmente aqueles livros também eram considerados palavra de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Essa palavra é que está hoje em nossas mãos. Uma palavra testada, provada. E muitos e muitos anos nunca identificaram um erro sequer na palavra de Deus, pois ela é a palavra do Senhor, nosso Deus. Veja que coisa incrível. Agora, uma coisa muito interessante. Cópias de cópias. Muitos de nossos jovens encontrarão esse desafio na vida acadêmica. É muito importante o jovem estudar a Bíblia. Por quê? Algum espertinho, ateu, professor de faculdade, e não precisa nem ser de faculdade, até professores mesmo, do ensino regular e tudo, ele vai querer dizer que o que nós temos em nossa mão não é digno de confiança. Por quê? Porque o que nós temos na nossa mão são cópias de cópias de cópias. Eu já vi algumas pessoas dizer isso. Eu já tive um professor de história que falou isso. Como é que tu pode acreditar na Bíblia que você tem aí na tua mão é cópia da cópia da cópia? Como é que você sabe que o que chegou na tua mão é idêntico ao original? Né? Então, como saber se o que temos é autêntico? É exatamente pelo número de cópia e pela sua antiguidade. O que eles pensam que é uma fraqueza para o texto, na verdade é uma grande vantagem. Eu quero que vocês entendam isso. Olha que coisa incrível. Como que eu sei que o texto da minha Bíblia aqui agora é idêntico ao texto que eles usavam lá no tempo de Atanásio, em 300 depois de Cristo, ou o mesmo texto da era dos apóstolos, 30 anos depois da era apostólica? Como eu sei que o que está aqui é o mesmo texto? Não é verdade? Como que eu sei? Então olha só
esse exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Isso aqui é muito amplo, tem muito material que prova que o que nós temos em mãos é o mesmo usado na igreja primitiva. Mas eu quero aqui dar apenas algumas referências para vocês. Primeiro, através das cópias desses manuscritos originais, nós podemos chegar à conclusão de que o que nós temos em mãos é realmente a palavra de Deus daquela época. Observe, o Novo Testamento tem mais de 5.300 cópias manuscritas do grego original. Algumas dessas cópias, elas datam do século III ou do século IV. Existe até um fragmento do Evangelho de João datado de 125 depois de Cristo. Ou seja, apenas 30 anos depois de ter sido copiado. Olha só que tremendo esse contraste entre as outras cópias de escritos antigos. Por exemplo, a maior parte dos escritos de Platão é de 1.300 anos após a sua morte. Olha só o que nós temos. Deixa eu explicar isso aqui melhor para vocês. O Novo Testamento tem mais de 5.300 cópias originais do grego. E as cópias que encontraram, a data delas era muito próxima do evento. Por exemplo, como eu disse aqui, tem um fragmento do Evangelho de João que só é 30 anos depois do evento ter sido acontecido. A cópia tem só 30 anos. E tem cartas, por exemplo, essa carta aqui do século III, no máximo de 300 a 400 anos. Então, várias e várias cópias foram feitas com a veracidade de estar perto do tempo acontecido. E sem contar que havia toda uma regra, havia todo um costume para um escriba passar limpo a palavra de Deus. Eles contavam letra por letra, detalhe por detalhe, para não errar. E ali o que acontece? Quando ele identificava que uma letra estava errada, ele voltava tudo de novo e começava de novo do zero. Cópias e mais cópias da palavra de Deus. Então, livros que hoje ninguém duvida. Na faculdade, por exemplo, ninguém duvida dos livros de Platão, mas as cópias de Platão, sabe qual é a data delas? É 1.300 depois da morte de Platão, 1.300 anos depois da morte dele. A maioria dos escritos que a gente estuda na escola, que a gente estuda história, geografia da Idade Média, a maioria desses escritos dos filósofos, a data deles é de 1.000 anos depois da morte dos seus escritores. Isso quer dizer que há uma grande possibilidade de todos esses livros serem de outras pessoas. Mas quando chega na cópia da palavra de Deus, na cópia da Bíblia, tem cópia que ela foi feita, a data dela é de 30 anos após os eventos. A possibilidade dela ser original não é nem uma possibilidade, é uma grande certeza, por causa do número de cópias. Eles desenvolveram uma ciência, né, que a gente chama de crítica textual. Que ciência é essa? É uma comparação de cópia por cópia por cópia por cópia. E quando essas cópias foram comparadas e examinadas, chegou até nós a legítima palavra de Deus. Como existem do Novo Testamento mais de 5.000 cópias, a gente pode chegar, com certeza, pela comparação ao escrito original daquela época. Isso quer dizer, por exemplo, tem um precioso teólogo, Frederico Kenyon, ele diz que, acerca das recentes descobertas da arqueologia bíblica, ele diz assim: elas têm estabelecido com uma riqueza de evidências que nenhuma obra da literatura antiga é capaz de apresentar a autenticidade substancial e a integridade do texto sagrado, conforme o encontramos em nossas Bíblias. A história da Bíblia, ela é sobrenatural, é maravilhosamente linda. Como Deus preservou para cada um de nós a revelação do seu coração através das Sagradas Escrituras. Aleluia, glória seja dada ao Senhor nosso Deus, Rei do nosso coração. Então, preste bem atenção. Nenhum livro da história da humanidade, ele tem tantas cópias como o Novo Testamento. Isso aqui é algo incrível. Cópias originais do texto original. Nenhum livro da história da humanidade tem isso. Nenhum. Sabe o que isso significa? A Bíblia, entre todos os outros livros da história da humanidade, é o livro mais bem comprovado no seu texto, para afirmar que o que nós temos hoje é fiel ao texto original. Isso realmente é algo
maravilhoso, é algo incrível. Deus preservou a Bíblia para chegar a nós hoje. E algo que eu acho maravilhoso é as descobertas agora em 1940 e alguma coisa, se eu não me engano, acharam os pergaminhos do Mar Morto. Aí é que a academia, os cientistas ficaram doidos. Por quê? Nesses pergaminhos tinham porções do Antigo Testamento que datavam de 1000 anos antes de Cristo, aproximadamente. Pergaminhos de 300 anos aproximado antes de Cristo. Antes de Cristo, meu irmão, acerca do Antigo Testamento, porque agora eu estou falando só do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Vários textos em vasos foram encontrados. E depois você dá uma pesquisada, os pergaminhos do Mar Morto. Quando o camarada abre os pergaminhos, por exemplo, do profeta Isaías, está exatamente preservado como está na nossa Bíblia hoje. Isso para mim é algo incrível. Como, meu Deus, que o profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo. E cópias do que ele profetizou chegou para nós hoje exatamente do mesmo jeito. Quando os arqueólogos viram isso daí, eles ficaram espantados. Como que o que nós temos hoje é exatamente igual ao que eles tinham na época dos apóstolos, na época dos profetas. Isso se dá por um ato maravilhoso de Deus, um ato sobrenatural de ter preservado para nós o livro do Senhor, o seu santo livro. Isso é algo que nós devemos agradecer de todo o coração. O Senhor não nos deixou perdido no escuro. Ele deixou a nós a revelação da sua vontade. Isso é algo maravilhoso. Então, essa aula hoje a gente fechou um pouco do cânon das Escrituras. E como é a estrutura da Bíblia? Ora, no Antigo Testamento tem 39 livros, no Novo Testamento tem 27 livros, formam 66 livros. Esses 66 livros foram escritos, em média, por 40 tipos de pessoas diferentes, entre eles reis, sacerdotes, profetas, cobradores de impostos, gente comum, como o profeta Amós, que era um boiadeiro. Tinha gente comum ali como Levi, que era um cobrador de impostos. Mas foram usados por Deus para trazer a revelação do seu coração para cada um de nós. E ela foi escrita num período de 1.600 anos, de 1400 a 1.600 anos. Olha só, o período em que a Bíblia foi escrita, num período de 1.600 anos. E quando juntou os 66 livros, parecia que tinha sido escrito tudo num dia só. Sabe por quê? O autor da Bíblia é só um. É o maravilhoso Espírito Santo de Deus. Foi 40 tipos diferentes de escritores, mas o autor foi o Espírito Santo de Deus. É por isso que nós podemos ler a Bíblia e nos alegrar, porque o autor está presente. E isso é algo maravilhoso. Qualquer dúvida aí que ficou, eu sei que tem algumas coisas que são um pouco complicadas. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai tentar explicar melhor. Ou no nosso grupo, a gente vai tentar conversar melhor sobre isso. Tá bom? E essa aula, o conteúdo dessa aula, ela foi adaptada do capítulo 1 do livro Doutrinas Bíblicas, os Fundamentos da Fé Pentecostal, de Stanley Orton e William Mays, da editora CPAD. Se você quiser aprofundar mais o seu conhecimento desse tema, você pode adquirir no link que vai estar aí tá aí na descrição do vídeo, e também no seu PDF vai estar o link aí do livro, se você quiser aprofundar mais o seu conhecimento. O nosso propósito aqui é facilitar o acesso ao conhecimento, mas depende da tua fome e da tua sede. Buscar mais e mais aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas nesse tempo. Amém? Deus abençoe a tua vida. Nós vamos orar agora para a gente encerrar. E até a próxima aula, se Deus quiser, quando nós vamos começar agora o assunto sobre o conhecimento de Deus. Eita glória, vai ser um negócio mesmo muito maravilhoso. Vamos orar? Amém? Senhor nosso Deus e nosso querido Papai, nós nem precisamos de provas para saber que a Tua palavra é a palavra. Quando a gente lê a Bíblia, Senhor, a gente sabe. O mundo precisa de tantas coisas para acreditar, mas nós não. A gente sabe no nosso coração de que a Bíblia é a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente estuda essas coisas só para ter como responder aqueles que quiserem conhecer, ou para explicar melhor a razão da nossa experiência, para mostrar que a nossa fé também, ela não é sem fundamento, Senhor. O Senhor nos deu vários motivos para crer, ainda que não seja preciso. Porque quando a gente abre a Bíblia, a gente sabe, Senhor, a Tua palavra, o Senhor está falando ali com a gente sobre o Teu plano, sobre o Teu Filho, que morreu por nós,
na cruz do Calvário, Senhor. O teu próprio Filho confirmou o Antigo Testamento várias vezes, citando o Antigo Testamento. Os apóstolos terminaram de escrever a história da igreja. E os pais da igreja tiveram o cuidado, Senhor, pelo Espírito Santo, de registrar isso para passar para as próximas gerações. E eu te agradeço porque essa foi a tua vontade. Hoje eu tenho uma Bíblia Sagrada. Obrigado, Senhor. Muitos homens morreram para que esse livro chegasse em nossas mãos hoje, Pai. E eu quero te pedir, venha abençoar as obras missionárias que trabalham com a tradução da Bíblia para que a Bíblia Sagrada chegue a muitos e muitos países. Para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima aula, em nome de Jesus.